Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração detalhada aqui no nosso espaço. Hoje temos um tema que, olha, não deixa ninguém diferente: Bitcoin e todo esse universo das criptomoedas. É verdade. Recebemos um material, assim, fascinante e bem contrastante. De um lado, sabe, análises bem críticas que meio que colocam em xeque essa ideia do Bitcoin como algo totalmente separado do poder do Estado. Uhum. E do outro, um relato quase, sei lá, cinematográfico de uma queda brutal, bem recente no mercado cripto e com indícios, veja bem, que apontam até para manipulação. Precisamente. E a nossa tarefa aqui hoje é tentar desemaranhar esses fios que parecem meio soltos, né? Vamos colocar frente a frente essa narrativa do Bitcoin como um símbolo de liberdade financeira. Isso. E a visão de que ele, na prática, talvez não escape tanto assim das estruturas de poder que a gente já conhece. E, ao mesmo tempo, vamos dissecar aqueles momentos de tensão, né? Daquele evento de mercado que fez muito dinheiro simplesmente evaporar em horas. Tentar entender o que realmente aconteceu ali nos bastidores. Parece uma tarefa e tanto, hein? Então, vamos começar a investigar. Geralmente a gente pensa no dinheiro como uma ferramenta neutra, né? Só um meio para trocar coisas, certo? Sim, é o senso comum. Mas uma das fontes que a gente analisou traz uma perspectiva bem diferente. O dinheiro, historicamente, seria muito mais do que isso. Seria tipo uma criação do Estado mesmo, uma manifestação do seu poder. Exato. Essa análise argumenta que o Estado não simplesmente, digamos, adota uma forma de dinheiro que surge do nada, sabe? Ele ativamente o cria e o legitima. É uma forma de organizar e controlar a sociedade. Pensa só, é como o Estado define quem pode ser médico, quem pode ser engenheiro, quem tem permissão para dirigir, ou até onde a gente pode construir nossa casa. Da mesma forma, ele que estabeleceria as regras do jogo monetário, definindo o que é aceito como moeda legal. Faz sentido. O dinheiro funcionaria como um carimbo oficial, sabe? Um símbolo da hierarquia e do poder do Estado dentro das suas fronteiras. A ideia central é essa. O dinheiro nasce como uma ferramenta de poder, não só de troca. E é exatamente nesse ponto que a crítica ao Bitcoin se encaixa, né? Porque a grande promessa do Bitcoin é oferecer independência dessa estrutura toda do Estado, permitir transferir valor sem precisar de intermediários ou de permissão. Essa é a bandeira. Mas a fonte argumenta que essa independência é mais ilusória do que real. O exemplo que eles dão é bem prático. Tenta usar seus bitcoins para comprar uma casa lá na Suíça. Certo. Mesmo que você tenha o valor equivalente, as leis e as regulações locais impostas pelo Estado suíço podem simplesmente impedir a transação ou tornar inviável na prática, né? Pois é. Ou pensa na dificuldade de ter uma licença profissional, tipo de médico, reconhecida automaticamente em outro país. A riqueza digital, por si só, não garante aceitação ou poder em qualquer lugar. Essa questão esbarra direto na soberania do Estado, né? A fonte até menciona o caso da Nicarágua, que, parece que teria experimentado adotar o Bitcoin, e depois recuado. Sério? Sim, é usado como exemplo de como uma moeda fora do controle do Estado pode, pelo menos na visão dessa análise, minar a capacidade do Estado de coletar impostos, de regular a economia, de manter sua própria autoridade, entende? Entendi. A sugestão ali é que essa suposta liberdade do Bitcoin pode, na verdade, servir a interesses que querem enfraquecer o Estado, ou então ser instrumentalizada para atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, justamente por operar nessas zonas cinzentas da regulação. Alguns atores dentro do próprio sistema podem até achar conveniente essa opacidade para movimentar dinheiro rápido e discretamente. E a análise não para por aí, ela vai além. Ela traça uns paralelos entre esse fervor em torno do Bitcoin e outros movimentos que eles descrevem como fanatismos, sejam eles religiosos, políticos, com menção específica à ultradireita, ou mesmo aqueles grupos sobrevivencialistas, sabe? Sim, A linha de raciocínio que eles apresentam é que todos esses movimentos teriam uma origem comum no medo ou na frustração, num sentimento de desamparo perante os sistemas maiores. E aí ofereceriam uma promessa de poder, de autonomia,
que, segundo a fonte, não se concretiza no mundo real. É uma visão forte. Sim, chega a citar cursos sobre Bitcoin que antes eram pagos e agora seriam oferecidos de graça. Interpretam isso como um sinal de declínio do interesse genuíno, sabe? Algo comparável a esquemas como o Amway ou Telex Free, onde a dificuldade vira encontrar gente nova quando a base já sacou os problemas. É uma visão que enquadra o Bitcoin não como uma inovação financeira neutra, mas como um fenômeno carregado de ideologia. Ele estaria associado a uma desconfiança fundamental em relação ao sistema estatal, mas, e aí vem o paradoxo, né? Ainda dependeria vitalmente das estruturas desse mesmo sistema para ter valor prático. Como assim? Bom, a necessidade constante de converter para dólar, para euro, para real, para fazer a maioria das compras do dia a dia, né? E para ser aceito nas transações comuns. Além disso, a fonte também levanta questionamentos sobre a segurança e a sustentabilidade da rede Bitcoin. Ah, questão da segurança. Pois é, questiona-se a real invulnerabilidade a ataques cibernéticos. Eles lembram que até sistemas super robustos como o Android precisam de milhares de correções de segurança o tempo todo. Verdade. E tem a questão do enorme consumo de energia dos nodes, aqueles computadores que mantêm a rede funcionando. Quem paga essa conta de energia toda? E com qual objetivo final, sabe? São perguntas que a fonte deixa no ar, assim, para a gente pensar. Fascinante essa perspectiva crítica. Mas agora, vamos mudar completamente o foco e analisar um evento bem concreto e recente. Aquela gigantesca queda do mercado de criptomoedas que aconteceu em outubro de 2025, detalhada na outra fonte que a gente recebeu. Sim, essa foi marcante. Os números são impressionantes. Mais de 19 bilhões de dólares em posições alavancadas foram liquidadas, basicamente gente que apostou com dinheiro emprestado e se deu mal. E cerca de 380 bilhões de dólares em valor de mercado simplesmente evaporaram. Em questão de horas, o Bitcoin, que estava ali na casa dos 121 mil dólares, despencou para a faixa dos 102 mil em alguns gráficos. Foi um verdadeiro banho de sangue digital. A cronologia dos fatos, conforme descrito nessa segunda fonte, é crucial para a gente tentar entender o que pode ter acontecido ali. Tudo teria começado de forma discreta dia 9 de outubro, com um anúncio da China sobre controles na exportação de terras raras. Terras raras? Isso. Aqueles materiais essenciais para tecnologias avançadas, né? Chips de IA, veículos elétricos, até armamentos. Embora não sejam raras geologicamente, a China domina o processamento, o que dá a elas uma alavanca estratégica. Certo. Inicialmente, a notícia não causou grande alarde. Mas aí, no dia seguinte, ela começou a viralizar nos feeds financeiros, com manchetes dizendo que a China estava transformando em arma sua cadeia de suprimentos. Poucas horas depois dessa escalada na retórica, veio o golpe. Um post do então presidente Trump na rede social dele, a Truth Social. Ah, o post do Trump. Exato, anunciando a intenção de impor tarifas de 100% sobre produtos chineses. Esse foi o gatilho aparente que disparou o pânico nos mercados globais. E o mercado cripto, como opera 24/7, foi o primeiro a sentir o impacto, de forma brutal e imediata. Mas aqui é onde a história fica realmente intrigante, não é? A fonte aponta para uma anomalia que faz a gente levantar a sobrancelha. Vendas massivas de criptomoedas teriam começado a ocorrer antes do post do Trump sobre as tarifas ser publicado. Exatamente, esse é o ponto. Estamos falando de mais de uma hora antes. Grandes posições vendidas, os tais shorts, que lucram com a queda do preço, já estavam sendo abertas em plataformas de negociação. A fonte menciona especificamente um trader ou um grupo anônimo operando numa plataforma descentralizada, a Hyperliquid. Essas contas teriam sido abertas naquela mesma manhã, executado vendas massivas e, segundo os relatórios, embolsado tipo 192 milhões de dólares, fechando essas posições vendidas poucos minutos depois que o mercado atingiu o fundo do poço. Isso soa, no mínimo, como um timing perfeito demais para ser só coincidência, né? Essa sequência temporal levanta suspeitas muito fortes, de fato.
A fonte não só relata os fatos, ela sugere abertamente que o evento pode não ter sido apenas uma reação de pânico espontâneo do mercado. A possibilidade de uma ação coordenada ou, mais sério ainda, de negociação baseada em informação privilegiada é colocada na mesa. Informação privilegiada. A hipótese levantada, e é importante frisar, é apresentada como hipótese na fonte. É que alguém com acesso ao círculo íntimo do Trump, sabendo da iminente declaração sobre as tarifas, pode ter agido antes. Essa pessoa ou grupo teria se posicionado para lucrar com a queda que já esperava, usando plataformas descentralizadas onde a identificação é mais difícil de rastrear, justamente para operar anonimamente. O argumento central da fonte é esse. O início das vendas antes do gatilho oficial indica um posicionamento prévio, calculado, e não uma simples reação ao post do Trump. Caramba, e se essa hipótese de manipulação se confirma ou não, o fato é que o efeito cascata foi, absolutamente devastador. Essa liquidação forçada das posições alavancadas, quer dizer, quem apostou alto com dinheiro emprestado, tendo as posições fechadas à força, criou um efeito dominó. Uma bola de neve. Exato. As garantias dessas posições, muitas vezes outras criptomoedas, as altcoins, tiveram que ser vendidas a qualquer preço no mercado para cobrir as dívidas. Isso puxou tudo para baixo numa espiral. E os problemas técnicos ainda se somaram ao pânico. Sim, teve isso também. Corretoras reportaram falhas nos feeds de dados, as APIs, as interfaces que permitem a comunicação entre sistemas, caíram. Muitos usuários relataram não conseguir acessar suas contas, seja para tentar comprar na baixa, seja para tentar limitar as perdas. Foi um colapso mecânico em cadeia, não só uma questão de sentimento de mercado. E teve um ponto particularmente intrigante nesse caos todo. O colapso desproporcional de 3 ativos específicos negociados na Binance. O USDE, o WBET e o BNSO. Ah, esses 3. Sim. O USDE é uma stablecoin, deveria ficar ali paradinha em $1, né? O WBTH é um token que representa Ethereum em staking na própria Binance, e o BNSO funciona de forma parecida para Solana. Esses 3 ativos chegaram a cair mais de 80% do valor esperado. 80%? Sim, descolando completamente dos seus lastros. O SDF é negociado a 65 centavos de dólar e o WBTH chegou a valer 88% menos que o Ethereum que ele deveria representar. Nossa! E o que torna isso ainda mais suspeito, como a fonte aponta, é que a Binance tinha anunciado publicamente poucos dias antes do crash que faria atualizações dos mecanismos de precificação justamente desses tokens, dias depois da data em que o crash aconteceu. Espera aí. Pois é. Isso abre a porta para a suspeita de que alguém pode ter explorado uma vulnerabilidade conhecida ou prevista nesses sistemas, seja de forma intencional ou oportunista, atacando esses ativos no momento de extrema fragilidade do mercado. Faz sentido a suspeita. Posteriormente, a Binance anunciou que cobriria uns 283 milhões de dólares em perdas de usuários ligadas especificamente a esses 3 ativos. Embora, claro, o prejuízo total no mercado tenha sido ordens de magnitude maior. É impressionante a escala dessa liquidação, 19,3 bilhões de dólares. Se a gente comparar com eventos passados que abalaram o mercado cripto, tipo o crash da Covid, que foi 1,2 bilhão, o colapso da Terra Luna, 5 bilhões, ou a quebra da FTX, 2 bilhões. Esse foi um evento muito, muito maior em termos de desalavancagem forçada. Bem maior. No entanto, e aqui vem um ponto crucial que a fonte destaca, apesar da violência toda do movimento, a infraestrutura central do mercado cripto demonstrou uma certa resiliência, né? Surpreendentemente, sim. Nenhuma grande corretora centralizada ou protocolo relevante de DeFi, as finanças descentralizadas, quebrou ou deu calote nas suas obrigações. Por isso, o evento é descrito na fonte mais como uma espécie de reinicialização controlada do sistema. Ou talvez o maior teste de estresse que o mercado cripto já enfrentou na história dele. A alavancagem excessiva que inflava os preços foi efetivamente purgada. Exatamente.
Um indicador técnico importante que a fonte cita são as taxas de financiamento, as funding rates. Essas taxas medem, de forma simplificada, o custo para manter posições alavancadas abertas nos mercados futuros perpétuos de cripto, sabe? Uhum. Durante o crash, essas taxas foram a zero ou ficaram negativas, atingindo níveis que a gente não via desde o fundo do mercado de baixa lá de 2022. Isso é um sinal claro de que a especulação mais agressiva, aquela feita com muito dinheiro emprestado, foi varrida do sistema. Foi uma limpeza dolorosa, sem dúvida, mas, sob a ótica de alguns analistas, necessária. E a recuperação, olha só, veio rápido. Apenas 2 dias depois daquele post explosivo sobre tarifas, teve um recuo. O Trump sinalizou que as tarifas talvez não fossem necessárias. A China, por sua vez, clarificou a posição sobre as terras raras, dizendo que só aprovaria aplicações que cumprissem as regulações existentes. Isso foi interpretado como uma desescalada. Autoridades do governo americano, como a secretária do Tesouro e outros assessores, também vieram a público minimizar a tensão, reafirmando a boa relação EU-China. O famoso jogo de cena. Pois é. O mercado reagiu quase que instantaneamente a essa mudança de tom. A fonte até menciona a existência de um suposto manual de tarifas de 11 passos, sugerindo que essa dinâmica de ameaça seguida por uma resolução rápida já era um padrão esperado por alguns observadores mais atentos da política comercial americana. Para os analistas de mercado citados na fonte, as implicações dessa sequência crash seguido de recuperação rápida são bastante claras. Com a alavancagem excessiva expurgada e as taxas de financiamento zeradas, o cenário se assemelha a outros momentos históricos que precederam novas altas significativas no mercado cripto. Interessante. Observou-se também um movimento interessante de rotação de capital. O primeiro a se beneficiar foi o BNB, o token da Binance. Sua recuperação foi forte e impulsionada por fatores como o crescimento contínuo do ecossistema da BNB Chain, o sucesso das suas plataformas de lançamento de novas moedas, as launchpads. Sim, as launchpads. Especialmente de meme coins, como uma tal de ForMeme que chegou a superar a popular Pump Fan da Solana em volume. E também por rumores sobre um possível interesse institucional vindo da China no BNB. A expectativa, segundo a fonte, era que a Solana, outra plataforma importante, pudesse ser a próxima a receber esse fluxo de capital. Então, de um lado, a gente tem essa narrativa de mercado bem otimista, a crise é vista como uma reinicialização saudável, uma oportunidade de compra. A fonte até cita o analista Raul Pal, dizendo algo como compre o mergulho e não estrague tudo. O famoso buy the dip. Exato. E essa visão é reforçada por dados de adoção institucional crescente. A fonte menciona 346 empresas já com Bitcoin em seus balanços, com 19 novas adições só naquele mês, e por previsões ousadas, como a do Deutsche Bank, que projeta a possibilidade de Bitcoin aparecer nos balanços de bancos centrais até 2030. Mas como que essa visão de resiliência e oportunidade se reconcilia com aquela crítica fundamental que a gente discutiu no início? Aquela que vê o Bitcoin como inerentemente frágil, dependente do Estado e talvez até ideológico. Esse é o cerne da questão, né? A grande tensão que emerge dessas fontes. Enquanto uma delas descreve o crash de outubro de 2025 quase como um evento positivo a longo prazo, talvez o terceiro melhor dia para comprar na década, comparável aos fundos da Covid e da FTX, e celebra a resiliência da infraestrutura. Certo. A outra fonte continua a martelar nas fragilidades que ela considera fundamentais. Aponta para a dependência inescapável da aceitação e das regras impostas pelo Estado, para os riscos regulatórios que estão sempre ali, presentes, para o potencial de uso em atividades ilícitas que pode atrair repressão, e para a natureza que considera essencialmente especulativa ou até mesmo ideológica do ativo. Essa visão crítica frequentemente compara a volatilidade e a complexidade tecnológica do Bitcoin com a persistência histórica do ouro como reserva de valor, sabe? O ouro atravessou impérios, crises ao longo de milênios, algo que o Bitcoin ainda estaria longe de provar segundo essa visão. Chegamos ao fim dessa análise e o cenário que se desenha é, sem dúvida, complexo e carregado de contradições. De um lado, temos um mercado cripto que, mesmo sofrendo abalos sísmicos como esse que a gente descreveu,
demonstra uma capacidade notável de absorver o choque em sua infraestrutura, de se recuperar rapidamente e de continuar atraindo interesse de investidores institucionais. Nessa visão, esses solavancos são quase como tempestades necessárias que limpam o terreno para o crescimento futuro. E do outro lado, persiste uma crítica profunda que questiona os próprios alicerces do Bitcoin e das criptomoedas, que desafia essa noção de independência, argumentando que o valor e a utilidade prática ainda estão fundamentalmente atados à permissão e às estruturas do poder estatal, seja para converter em moedas que a gente usa no dia a dia, seja para aceitação e transações no mundo real, ou mesmo para garantir a estabilidade social mínima necessária para que qualquer forma de riqueza tenha algum significado. É verdade. Essa crítica também não ignora o uso para fins ilícitos e o componente que ela vê como quase fanático, ideológico, em parte da comunidade que defende o Bitcoin. Fica então a reflexão para quem nos ouve. Diante dessas realidades tão conflitantes, a impressionante capacidade do mercado de sobreviver a choques extremos e se reerguer, versus as dúvidas persistentes sobre soberania real, controle estatal, valor intrínseco e sustentabilidade a longo prazo, como é possível navegar nesse universo tão volátil e tão polarizado? Como distinguir entre uma oportunidade genuína de investimento ou uma inovação tecnológica promissora e a espuma da especulação, a possibilidade de manipulação de mercado por gente com informações privilegiadas ou mesmo o fervor ideológico que pode cegar para os riscos reais. Talvez a questão final que essas fontes nos convidam a ponderar seja ainda mais fundamental. O que de fato constitui valor neste novo cenário financeiro que está se formando, onde tecnologia disruptiva, jogos de poder geopolítico e a mão visível ou às vezes invisível do Estado se entrelaçam de formas tão complexas e, por vezes, tão explosivas. Questões essenciais para a gente continuar a explorar e debater. Agradecemos a companhia nesta imersão e esperamos ter ajudado a lançar alguma luz sobre essas complexas dinâmicas. Até a próxima!